Nós continuamos aqui na Rádio Diário, na Record News e também no D24 AM, que é o portal de notícias do Grupo Diário de Comunicação. O mercado de trabalho ele está cada vez mais competitivo. Isso ninguém tem dúvidas. E é necessário se qualificar para concorrer às vagas de emprego. Mas, além disso, é importante também pegar dicas de como se sair bem em uma entrevista de emprego. Como controlar o nervosismo, a postura correta diante do recrutador, da recrutadora. E hoje a Juliana Costa, que é palestrante, você já começa a ver a imagem dela aí, vai ministrar o workshop para dar dicas aos alunos. Bom dia, Juliana Costa, sinta-se bem-vinda à Rádio Diário. Bom dia, Patrick. Bom dia, Paula. Eu agradeço o convite em compartilhar um pouquinho disso aqui com vocês pela manhã. Juliana, a gente sabe que a qualificação é importante, mas também tem algumas técnicas aí de relações interpessoais que o candidato ao emprego deve ter, né? E uma delas é aí não chegar atrasado à entrevista. Só que muitas vezes não é culpa dele. Muitas vezes o ônibus atrasou, ou mesmo o pneu do carro furou, enfim. Como ele pode se sair de um atraso? Seria muito invasivo mandar imagens pelo celular agora através do WhatsApp? Ou não, é melhor só ele fazer uma ligação, explicar e não ficar mandando imagem da situação dele que ele se encontra? Paula, é importante ele deixar ciente a empresa do que aconteceu de fato, né? Para que ele consiga demonstrar interesse. Olha, eu não consegui chegar a tempo, mas aconteceu um imprevisto, eu estou a caminho. Eu consigo ainda participar da entrevista? Normalmente, os recrutadores, eles não repassam o telefone, né? E aí ele acaba não conseguindo repassar a imagem da situação. Mas é importante, sim, ele reforçar por que ele está atrasado, o que aconteceu de fato. E aí o recrutador consegue ter noção se ele tem interesse em participar ou não. Interessante isso, porque recentemente eu fiz uma entrevista com estagiários na área de jornalismo, lá no portal Amazonas 1, e teve um caso de um rapaz que tinha meu telefone e me passou a foto, né? Eu achei interessante. Né? Ele falou, olha, eu estou aqui preso no trânsito, aí mandou foto, mas eu estou chegando em 10 minutos. Para algumas pessoas pode ser invasivo. Para mim foi muito importante ele ter se explicado, inclusive com imagens. Ainda mais hoje, né, que a tecnologia permite fazer isso, sim. provar isso daí. Exatamente. Agora, Juliana, por que a entrevista de emprego ela é tão tensa para todo mundo, tanto para quem está buscando pela primeira vez o emprego, até mesmo pessoas que já estavam empregadas há muito tempo, perderam o emprego e voltaram a outro emprego e tem que fazer também essa entrevista. Por quê? Patrick, é um momento que ele vai ficar cara a cara com o recrutador, ou até mesmo o próprio gestor daquela área, né? E aí as pessoas acabam não se preparando para aquele momento. E isso acaba gerando um nervosismo muito grande, porque o candidato ele acaba não se conhecendo naquele momento. Juliana, agora eu vou entrar aqui num assunto bem polêmico com você. Eu sempre polemizo muito essa questão de a sociedade querer criar padrões de vestimentas para as mulheres, né? Inclusive, num local onde eu trabalho, com as pessoas, com mulheres, homens, independente, eu sempre deixo muito claro, você tem que estar vestido da forma como você se sente bem, né? Se você se sente bem, enquanto mulher, está vestida de uma sainha e um top, você vai trabalhar se sentindo bem, legal, você tem personalidade forte para isso, bacana, então você vai aguentar também os comentários. Mas, assim, o que diz o padrão e o que diz as consultorias de como uma mulher, e não só a mulher, né? Mas a mulher sempre pende mais para ela. E o homem deve se vestir para uma entrevista e até para o dia a dia do trabalho também. Paula, está muito relacionado à cultura da empresa, né? Você falou que tem pessoas que conseguem se vestir de sainha e se sentir bem, mas isso depende de onde a pessoa trabalha hoje. Por exemplo, um design, uma pessoa que vai trabalhar numa empresa dessa, ele vai ter um estilo mais despojado. Sim. Normalmente você não vai encontrá-lo com uma camisa social, terno, gravata, isso está relacionado à cultura, mas hoje, no processo de entrevista, é importante que ele esteja bem vestido. As mulheres, pelo menos, que não vá com decote, um salto muito alto, uma maquiagem suave, e os homens também. Queria que tocar no assunto, dentro dessa linha levantada pela Paula de Taife, que é a seguinte, muitos jovens hoje são aqueles descolados, né?
A gente vê o jovem hoje com tatuagem, a gente vê o jovem hoje com aquele cabelo Black Power, grandão lá, enorme. E a gente vê também a mulher usando tatuagem hoje. A mulher, de certa forma, com cabelo bem colorido. O homem também. Eu quero dizer que eu curto isso. De verdade, eu acho isso legal. Eu acho original, eu acho bem legal, também. porque a pessoa está colocando ali o que ela é. Agora é a pergunta, Juliana. O recrutador, aquele que vai entrevistar, o entrevistador, será que ele poderá curtir também ou isso não é aconselhável? Dependendo da posição que ele vai concorrer ali na empresa, é relevante ele manter um pouco o controle, né? Mas, assim, a princípio, Patrick, ele vai avaliar as habilidades técnicas dele e comportamental. Isso é que tem que ser avaliado. Exatamente. Né? Hoje, o comportamental, ele é até mais seletivo do que o técnico. As pessoas hoje elas são mais resistentes nesse processo de mudança, de nova cultura. E isso é avaliado bastante pelo recrutador nesse momento da entrevista. Juliana, independente da profissão que ele está buscando, do cargo na empresa, o português correto ajuda muito, né? E como fazer, se existe aquela dificuldade para o candidato que trabalha, como ele pode se preparar para uma entrevista, para fazer uma redação? O que você sugere? Que ele se conheça. Porque aí ele vai saber quais são as palavras que ele irá usar naquele momento e não corre o risco dele errar. Hoje é muito comum a pessoa ir para uma entrevista e não se conhecer. Não saber quais são os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. E isso são perguntas básicas que acontecem em qualquer tipo de entrevista. Esse mês, o Centro de Ensino Literatos vai ministrar um workshop sobre o assunto, né, para os seus alunos da instituição. Vale também para outros alunos, outras pessoas que, poxa, eu quero participar, não sou ainda lá do Centro de Ensino. Como é que está isso? Patrick, nesse momento, o setor que atua com isso é o setor de empregabilidade da instituição e ele é exclusivo para os alunos e egressos, né? A pessoa já formou pelo centro de ensino e quer participar, ele consegue. Posso fazer uma pergunta um pouco indiscreta? Como é que foi a tua primeira entrevista de emprego, hein? O que você lembra daquele momento? Eu lembro que eu fiquei muito nervosa e a minha gestora da área, ela era uma psicóloga. Então, a primeira coisa que ela me falou, calma, não fica nervosa. Era meu primeiro emprego. E ela disse, vai dar tudo certo, eu não tinha experiência. Ela acabou mais conversando e me tranquilizando naquele momento. Mas é um momento bem tenso, né? Você está de cara a cara ali com o teu recrutador, com o teu futuro chefe. E você paralisar é bem complicado. Agora, a carga de experiência de vida também ajuda, né? Por exemplo, a minha primeira entrevista de emprego eu tinha 15 anos e era no Distrito Industrial, né? Então, eu tive que me informar com pessoas mais adultas, assim, adultas no sentido de idade, experiência, para poder saber como poderia me comportar naquela entrevista. E a tua entrevista de emprego primeira, Patrick? Foi tranquila. Mas você começou bem cedo a trabalhar 17 também. anos de idade, Olha. né? Foi bem tranquilo. Acho que as pessoas olharam aquele garoto franzino, não quiseram apertar muito, não. Mas eu achei legal e a senhora tem razão quando a senhora fala que, de fato, ninguém escapa. Todo mundo fica muito tenso. Juliana Costa, muito obrigado por sua participação, repassar esses conhecimentos a todos nós que ajudam bastante no momento de uma entrevista para um emprego. Obrigado e tenha um bom dia. Obrigada, gente. Bom dia. Obrigada, Juliana.